TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha agora uma reunião entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Câmara Municipal, na figura do vereador Carlão do PT, para a discussão da implementação nas escolas municipais aqui de Campinas do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. Em instantes você fica com o início da reunião. Bom dia a todos, bom dia a todas. Declaramos aberta a reunião da Comissão de Estudo e Grupo de Trabalho da implementação da Lei 10.639 para podermos apresentar aqui a proposta da pesquisa a ser apresentada na Rede Municipal de Educação. E para essa apresentação eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa, esta primeira mesa de trabalho, o Juliano Pereira, diretor de Pedagogia da Secretaria Municipal de Educação. Também a coordenadora setorial de formação da Secretaria, Gisele Alessandra Marque. E também compondo aqui a nossa primeira mesa de trabalho, a Ângela Soligo, professora do Departamento de Psicologia e Educação da Unicamp. Então, eu já passaria aqui rapidamente, antes de passar para o Juliano, só agradecendo aqui as presenças nessa reunião da Alessandra Ribeiro. Obrigado, Alessandra, que é presidente da comunidade de João Godito Ribeiro, da Casa de Cultura Fazenda Roseira. O vereador Paulo Búfalo, que também é membro da nossa comissão. Eu tive aqui, já passou o vereador Jairson Canário, que deve retornar aqui, e o Jarbas, que está aqui representando o vereador Arthur Ossi. Depois, conforme for chegando outras informações, nós estaremos passando. Então, eu queria já rapidamente passar aqui para o Juliano, para a apresentação aqui do trabalho, e depois a gente vai abrir os diálogos aqui entre nós. Bom dia a todos, a todas. Com grande satisfação que nós aqui da Secretaria Municipal de Educação estamos nesta manhã compartilhando, e viemos com esse propósito, né, de compartilhar das ações que a Secretaria tem implementado com relação às questões étnico-raciais. E nesse sentido, colocar que faço aqui a representação, eu e Gisele, da nossa secretária de Educação, professora Solange Pelissé, e um pouco do contexto, né, desse trabalho, em especial ressaltando que nós fizemos, né, eu e Gisele, eu enquanto diretor do departamento pedagógico e Gisele enquanto coordenadora setorial de formação, estamos fazendo, né, por esse mês 1 ano do aceite, né, desse convite que nós tivemos por parte da secretária Solange, e a partir desse momento também incumbidos, né, tanto eu à frente do departamento pedagógico e Gisele à frente da coordenadoria setorial de formação, incumbidos de levarmos adiante o trabalho no que diz respeito às questões étnico-raciais. E é um pouco do resumo, né, se é que podemos dizer assim, desse trabalho que nós gostaríamos, como eu disse no começo, de compartilhar nesta manhã com esta comissão, que tem também trazido contribuições, né, nesse fazer, nesse construir, que é aquilo que nós também identificamos, chamamos e ressaltamos como a implementação curricular, né, tendo em vista aí as prerrogativas não só legais, né, que estão
previstas em lei, mas, acima de tudo, no nosso compromisso de formação cidadã dos nossos alunas e alunos da rede pública municipal de Campinas. Então, com grande satisfação, eu passo aqui, então, a palavra até para não, né, ter mais delongas, né, com essa apresentação que nós trouxemos, né, e passo aqui, então, a palavra a Gisélia, né, a nossa coordenadora setorial de formação, para nos, enfim, colocarmos aquilo que, de maneira geral, tem sido implementado, não é, enquanto objeto, né, dessa discussão nessa manhã. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Então, eu vou começar contando um pouquinho da nossa chegada lá em abril, né? E logo a secretária já nos chamou e pediu que a gente cuidasse com bastante carinho dessa temática, né? E assim nós fizemos, né? Nosso grande objetivo, nosso maior objetivo são as crianças, jovens e adultos da nossa rede, que eles tenham uma qualidade de educação boa, que eles tenham uma boa relação na diversidade. Bom, e a gente percebeu, resgatando, né, o MIPID, né, porque assim, o MIPID, ele não deu nem para mudar o nome de tão bom que ele é, sabe? Ele é um programa que pegou tão bem e foi tão bom que não dá nem para mudar o nome. Então, nós resolvemos deixar o nome, né, e revitalizar, né? Vamos revitalizar o MIPID e incluir a Lei 11.645, que é a dos indígenas. E também incluímos os ciganos, né, por conta da nossa região, né, demandar essa temática. Aí pode passar. As fotos que vão aparecer aqui foram enviadas pelas escolas, porque quando nós chegamos, nós fizemos uma sondagem, né? Mandamos e-mail para todas as escolas para saber o que estava acontecendo. Porque a gente conhece algumas coisas pontuais, né, de algumas escolas que fazem esse trabalho, mas a gente precisava ter uma visão do todo, né? Eram coisas muito dispersas, né? Um aqui, outro ali, a quem acreditava e quem estava... Falei, não, precisa ser uma coisa para todo mundo. Então, algumas imagens que vão aparecer aí foram das escolas que mandaram os trabalhos, tá? Pode ir. Então, eu já falei do MIPID, né? O diagnóstico, que foi isso, né? Então, mapear unidades escolares que realizam ações não integradas. Então, isso que nós fizemos. A gente achou muitas escolas trabalhando de forma não integrada. A gente achou projetos de africanidades com blogs, panfletos, movimentos de afroalfabetização, descobrindo narrativas do corpo sem estereótipos, valorização da diversidade étnica e religiosa. Tudo isso estava acontecendo na rede de forma desintegrada. E a gente diagnosticou isso. E aí, o ano 2015 marca um novo tempo na reeducação das relações, né? Porque isso foi nos demandado e marcou esse tempo com a resolução, né, da revitalização do MIPID, que saiu no dia 14 de dezembro, a resolução e uma portaria que estabelecia as diretrizes para a revitalização do programa e também como isso ia funcionar, quem ia ser o articulador central, quem ia ser os articuladores regionais, né? Tudo isso está na resolução e na portaria. Pode ir. E aí, qual foi, então, lógico que muita coisa pegou do programa que ele já era, que era muito bom, né? Então, os objetivos: planejar e coordenar ações que possibilitem aos profissionais de educação a compreensão das relações étnico-raciais numa perspectiva social, multicultural e pluriética. Incentivar o desenvolvimento, bem como a divulgação de estratégias pedagógicas que estimulem a formação de atitudes, posturas e valores que contribuam para uma vida em sociedade na qual todos possam reconhecer na cultura nacional. Promover e divulgar a produção de conhecimento sobre a educação das relações étnico-raciais. Revitalizar o acervo de registros de memória, relatos de experiências, pesquisa e produção de conhecimento, realizados nos diversos espaços formativos dentro da temática das relações étnico-raciais. Então, nós tínhamos as bibliotecas que ficavam nos NAEDs,
E tinha também um espaço lá no Cefortep que tinha o acervo, né? Mas ele estava muito largadinho, assim, estava, né? Então a articuladora chegou, revitalizou, mudou tudo, viu o que era, o que não era, foi em todos os NAEDs, viu onde é que estavam os livros. E aí agora eles fazem parte de um programa da prefeitura de bibliotecas escolares. Então vai ter um lugar em cada biblioteca para esses livros, né? Então eles vão ficar e vão estar também informatizados. Então pelo computador a gente vai saber aonde tem o livro e aonde não tem, tá? Revitalizar o acerto de obras literárias que subsidiam a educação das relações étnico-raciais. Então, essa é uma compra que nós vamos fazer de alguns livros mais atuais, porque a gente tem um bom acervo, não é? Mas tinha muita coisa nova, né? Então, a gente vai fazer essa compra para atualizar, né? Porque o pessoal fica mais em 2 livros, né? O Menino Nito, a Menina Bonita do Laço de Fita. Então, a gente precisa dar uma, né? Dar uma diversificada, né? Porque tem muitos outros livros muito bons, né? Promover intercâmbios, seminários, encontros, publicações ou outros eventos que possam oferecer subsídios aos projetos pedagógicos das unidades, as propostas e ações dos núcleos, né, os NAEDs, a coordenadoria, departamento pedagógico e outras instâncias da SME e EJA. É importante falar também que na resolução nós entramos em contato com a FUMEC quis participar, né? Então, todas as ações que estão sendo feitas para a rede vai ser feito para a FUMEC também, tá? Participar de ações intersetoriais que contribuam para a consolidação de uma cultura identitária miscigenada. Bom, aí pode ir, Ju. MIPID, né? Articulação Central, Produção de Memória e Biblioteca de Referência, que foi o que eu falei para vocês agora, tá? Articulação Regional teve o processo seletivo, né? Das meninas, porque não tem nenhum menino, tá? Plano de trabalho e apoio e suporte ao êxito. Então, o que aconteceu? A gente fez a portaria para que as pessoas se inscrevessem, apresentassem um plano de trabalho, porque assim não é de qualquer jeito que pode ir a campo, né? Então, eles apresentaram uma equipe que saiu no DO, uma comissão, entrevistou o pessoal, fez algumas perguntas e, assim, a gente não tinha intenção de tirar ninguém. Quem não tivesse ainda preparado, a gente ia trazer, né, preparar e conversar para que ela também porque é só a intenção da pessoa de ir, então não ia, né, só não ia dessa vez, mas mais para frente a gente vai abrir agora de novo o processo e aí a pessoa pode ir. Mas não teve nenhum. As 7 pessoas que se inscreveram, são 8, né? 8 pessoas que se inscreveram, são super envolvidas com a temática. Então, não tivemos nenhum problema nessa parte aí. Tá? E eles vão dar apoio e suporte nas UEs. Pode ir, Ju. O ambiente virtual de aprendizagem, né, que foi um curso de EAD, né, que acabou de acabar, que a UAB promoveu, tá? Lá pela faculdade EAD. Acabou agora, atendeu 50 profissionais, né? Troca de experiências, potencializar o trabalho. E ainda tem, além do curso que terminou agora, nós vamos ter um ambiente virtual no Moodle que todas as pessoas envolvidas, né, na temática, que estão trabalhando, né, o pessoal do grupo de trabalho, os articuladores, o articulador central, os coordenadores responsáveis e eu, né, e quem mais se interesse, né, pode entrar nesse ambiente virtual e trocar informações, colocar questões, conversar sobre, né? Trocar experiência, e tudo isso para potencializar o trabalho, né? E aí, para isso, a gente está tendo o apoio do NTE, que é lá no Cefortep, né? O NTE cuida da parte de tecnologia, muito parceiro nosso, está ajudando a gente nessa parte aí. Fórum Permanente, Educação Conectada, que também seria nesse ambiente aí. Produção curricular, né? O grupo de trabalho, que é o coordenador pedagógico
Eliton, que coordena. Ele acontece às quintas-feiras de manhã, tá? Então, eles têm um texto base de referência para o caderno curricular temático para a educação infantil e fundamental. Esse caderno já foi para a rede já deu pitaco, falou, contribuiu e teve contribuições muito interessantes. A gente ficou até surpreso assim, com as tão boas contribuições que tivemos no caderno, tá? E agora ele está na fase final já para ser impresso. As parcerias, né? Então, a gente correu atrás de parcerias, especialização em promoção da igualdade ética na escola da Uniafro, Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal de Ouro Preto, Unicamp, que são os lugares que a gente sabe que tem pessoas que referência nessa temática. Aí, as ações formativas. Então, nós pensamos que as ações formativas, elas tinham que atender todos. Porque se você atende o professor, não chega na equipe gestora, a coisa não acontece. Né? Se for só para a equipe gestora também, né? Então, nós vamos fazer seminários, eventos, palestras. As palestras já começaram ano passado, inclusive com a presença da Ângela, da Alessandra, né? Que elas deram palestra no ciclo, foi um ciclo cultural. Tem um cardápio cultural, que vou explicar mais para frente, e a formação continuada. Então, a formação continuada, ela tem para todos os funcionários. Todos. Então, os cursos foram organizados de forma a atender todos os segmentos profissionais da rede, respeitando a especificidade de cada segmento profissional e modalidade de ensino, bem como dos horários de formação continuada constante na jornada dos profissionais. Os formadores contratados são pesquisadores e professores referência na temática. A gente fez uma pesquisa para saber que horário que as pessoas podiam, os monitores, os agentes, que hora que eles tinham o GEM, né, o antigo GEM, né, que na verdade agora é o HFAM. Então, essa daí foi Educação para as Relações Étnico-Raciais no Ensino Fundamental. Então, esse foi para o Ensino Fundamental, 120 horas, professores do Ensino Fundamental. Opa. Esse daí, Educação para as Relações Étnico-Raciais, era só a Viviane de início, né? Mas esse curso, ele teve 62 inscrições. Então, para não deixar 32 pessoas fora, nós chamamos a Márcia também, e aí as duas, cada uma pegou uma turma. Então, nós estamos atendendo nesse aí 62 pessoas. Esse aí é professor de educação infantil, fundamental, jovens e adultos. Esse é para todo mundo, especialista. Esse aí é um grupo misto, né? Aí depois, esse aí na EJA, ele não teve pessoas que queriam, mas não porque eles não querem a temática, porque o horário não deu certo para eles. A gente depois viu, e aí essa formadora, Márcia, é que foi para a noite atender lá. Então, o pessoal que se inscreveu nesse curso, que foram poucos, eles foram remanejados para a noite. Aí, educação étnico-racial na educação infantil, com a Lajara. Aí, também está uma turma bem grande. 26 inscritos, mas chega mais. Eles fazem a inscrição, mas quando você chega o primeiro dia, eles vêm, perdi a inscrição, não, né? E a gente faz. Tendo vaga, claro. Tem a pedagogia do movimento, que é o mestre José Henrique. Esse, a gente abriu 30 vagas. Só que teve 66 inscritos, né? E nós ficamos muito penalizados. Aí, o que a gente fez? Aumentou para 50 participantes. E aí, a gente deixou só 16 para o próximo. E ele já começou, foi um sucesso lá, quinta-feira. Uma barulheira boa, sabe? Muito bom mesmo. Esse também é todo mundo. Pode ir todo mundo. Essa daí, práticas educacionais para a valorização da diversidade étnico-racial, com a Jango. Aí a Caroline, ela ficou mais com os especialistas, com as equipes gestoras, tá?
também começou com 16, mas já tem 2 turmas, uma com 16, uma com 8, mas já está bem maior, né, Jane? Bom, então os cursos, total de participantes, 169 no dia que nós fizemos esse slide, mas já deve ter bem mais agora, tá? Bom, esse grupo, na verdade, ele não foi uma ação do MIPID, ele foi uma ação da assessoria da cidadania, né, que fica lá no gabinete, que foi da Flávia. Então, ela fez as conversas para fazer um intercâmbio com a África, com dois países, Moçambique e Burkina. Eu sempre esqueço esse outro. E aí, então, assim, está um projeto piloto, eles estão num projeto piloto, fazendo ainda as tratativas. A gente tem 2 vídeos na Educação Conectada dos rapazes que estão lá, né? E já tem também gente trabalhando nas escolas aqui, fazendo os vídeos para mandar para lá. Que tem que fazer as tratativas também formais, né? Dos papéis. E já está funcionando 3 GTs, que é grupo de trabalho. Porque eu acho que é bom eu contar para vocês que lá no Cefortep a gente tem 3 modalidades de ação formativa. Uma é curso, a outra é grupo de trabalho e a outra é grupo de estudo. Então, o curso é aquele que a pessoa vem já com as datas, com o conteúdo todo programado para dar o curso. O grupo de trabalho são profissionais que se reúnem para produzir alguma coisa. Os outros também produzem, mas esse grupo de trabalho ele tem essa especificidade de produzir alguma coisa, ou um caderno, ou um grêmio, alguma coisa uma amostra. Eles têm uma produção, grupo de trabalho. O grupo de estudo, eles estudam sobre um tema. Então, eles vão ter que estudar sobre aquele tema e não tem um líder, assim, tem um coordenador, mas não tem aquele que ensina. Eles são todos... mas bem, né? Então, é isso. Só para a gente entender um pouquinho, eu fiz essa parte. E aí, pode passar, João. E aí, eu queria mostrar, né? Aproveitando, falando que os vídeos estão lá, né? De Moçambique e Burkina, falar da educação conectada, que é um local que tudo que a gente faz tá lá, né? Então, tudo que a gente promove fica na educação conectada. É só digitar educação conectada, ele já aparece para todo mundo ver, tá? Tá. E aí, a gente organizou o ciclo de palestras. E, assim, é importante eu falar para vocês que os mesmos formadores que estão fazendo todas as ações, tá? É lógico, eles não dão conta de tudo, mas a maioria, o ciclo de palestra e a formação lá são os mesmos. Esse ciclo de palestra, ele acontece nas reuniões de trabalho da equipe gestora, nos NAEDs, e também no reunião de trabalho das OPs. Então, vai ser o mesmo ciclo. Então, não tem como fugir, porque é o horário de trabalho, é a reunião de trabalho, eles têm que estar ali. O curso, eles podem optar por ir ou não ir, mas nesse aqui, não. Esse aqui, eles têm que participar, porque ele é um horário de trabalho. Então, o primeiro ciclo foi a apresentação do MIPID e o plano inicial de trabalho. O segundo, definição de raça, racismo e preconceito. Terceiro, resistência, reconhecimento e reparação. Quarto, as leis afirmativas. Quinto, compartilhando as práticas educativas antirracistas. O sexto também. E o sétimo, avaliação de dificuldades e possibilidades. Então, o primeiro ciclo, o formador vai em todos os NAEDs e na reunião de OP. O segundo, todos os NAEDs, reunião de OP. Então, aí... E assim, não tem como dizer que não conhece, né? Que não viu, né? Cardápio cultural para profissionais da rede. Então, isso vai funcionar assim. A gente foi procurar o pessoal que tem trabalhos, né, que são referência na temática, inclusive a Alessandra já é a primeira ali, a oficina de turbantes, né? A gente vai ter isso no computador, lá online, né? A escola vai entrar, vai escolher ou um TDC, ou formação de monitores, uma formação continuada.
ela vai escolher uma dessas vivências e oficinas para ir até a escola. Então, ela agenda, a pessoa vai até a escola e faz a oficina, tá? Então, lá vai ter esse cardápio aí, tá? E aí, a gente está tentando ainda diversificar mais ainda. Só que até agora a gente conseguiu isso aí. Eventos que a gente já tem marcado, né? 25 de novembro, um seminário com convidado referência na temática. De 29/11 a 2/12, exposição dos trabalhos das escolas sobre a temática. Só que, assim, tem que ser um trabalho que está sendo realizado ao longo do ano. A gente não quer trabalhos da semana. É ao longo do ano. É o trabalho a partir de tudo que a gente tem conversado ao longo do ano. É uma construção. Então, assim, não é um trabalhinho para apresentar, tá? E aí quem vai estar vendo isso aí são as meninas articuladoras regionais, que elas vão estar vendo o que está acontecendo, né? E a gente vai querer trabalhos mesmo que tenham o processo, tá? Ações complementares, contratação de formadores para o cardápio cultural, que isso está em andamento, né? Contratação de formadores por solicitação do SENAIR. Então, tem escolas que já tinham um trabalho, né, muito... então, a gente está fazendo as contratações que eles solicitam, tá? Reunião de apresentação do programa para os diretores da FUMEC, que ainda não aconteceu, né? Então, aquele mesmo ciclo de palestra vai acontecer para os diretores da FUMEC na reunião de trabalho deles, que é de segunda à noite, eu acho. Estabelecimento de parceria com o CERT, Centro de Estudos, Relações de Trabalho e Desigualdades, uma organização não governamental que produz conhecimentos, desenvolve e executa projetos voltados para a promoção da igualdade, raça e gênero. Então, eles ficaram muito contentes com a nossa ida lá, né? Foi uma boa conversa, eles ofereceram muita coisa, assim, em contrapartida, e a gente está em conversa com eles ainda, não tem ainda o que a gente vai fazer. Grupo de trabalho, né, que é o caderno temático que eu falei, o coordenador é o Wellington e a Verônica também que ajuda. Tem essas pessoas da rede que são envolvidas no caderno, né? Pode, ele já... E aí um relatório do trabalho do caderno que eu já comentei, né, que ele já foi para a rede, voltou, e aí o cronograma de tudo que aconteceu com o caderno. Vocês querem que eu leia ou não? Não? Assim, a expectativa do grupo, né, é que 7/12 realize o lançamento do caderno impresso. Mas antes disso, ele já vai estar online, a versão, né, primeira versão já vai estar online bem antes. Na educação conectada. Então, aí daí nós recebemos também, no ano passado, o questionário que a Edna e o Carlão nos entregaram, né? A gente entregou para o grupo, eles fizeram sugestões, questionamentos, indicações, né? E alteraram algumas coisas nas questões, né? E aí pode passar, João. E aí, como ficou o questionário? E o questionário, na nossa parte, era deixar ele online lá na Educação Conectada. Então, ele já está lá. Então, só que ele está fechado com senha. Se a hora que falar sim, aí a gente vai. Tá? Acho que tem como acessar. Se tiver internet, mas é que está com senha, né? Então, acho que não vai dar para... Mas ele está ali embaixo, ó. Deixa eu ver se ele acessa. Embaixo é o que está lá. É só você abrir que acho que ele aparece, João. Vou buscar aqui. Então, mas o que está lá são esses slides de baixo aí, ó. Aqui, né? Será que... Acho que vai aparecer, ó. Tá vendo? Daí, isso é o que está lá no site, no Educação Conectada, para ser enviado assim que vocês dessem o ok, né? Porque qual era o ok? Depois de rever o que o pessoal tinha indicado, questionado. É interessante que já é um formato que já permite sair, já está num formato que já permite sair com uma certa tabulação ou organização dos dados, né? Seja em tabela, seja em gráfico, né? Seja, enfim,
já com, vamos dizer assim, né, um pré-tratamento do dado, uma pré-organização dos dados, né? É um dado mais quantitativo, né? Esse que a gente tem do questionário da educação conectada, ele vem quantitativo, aí precisa qualificar os dados, né? A gente não tem condições de qualificar os dados, foi o que eu comentei, né? Porque para qualificar os dados precisa de gente envolvida e a gente não tem essas pessoas, tá? E uma outra coisa que eu comentei também é que a gente recebe diariamente questionários para ser enviados à rede, né? Então, por isso que a gente toma esse cuidado de fazer essa triagem, olhar, porque senão são muitos questionários e a rede não vai dar conta de responder tudo, tá? Bom, aí a avaliação, a gente vai fazer avaliação formativa e responsiva, feita durante o processo, reorganização de rumo, se for preciso, né? Processos práticas, verificação dos movimentos, alimentação da cartografia e do planejamento. E aí são algumas fotos da rede que elas mandaram. E acabou. Acabou não, né? Está em pleno funcionamento. Está em pleno funcionamento, né? A articuladora central, que a secretária indicou, é a Mônica Queiroz, que para mim é uma pessoa que eu gosto muito. Tem trabalhado muito, chegou lá, regaçou as mangas e não para de trabalhar, quase me deixa louca, mas eu estou adorando, né? A coordenadora pedagógica do infantil responsável é a Jane, aquela ali, que também estuda a temática e está super envolvida nisso, e pelo fundamental é o Wellington, que também está faz tempo nessa coisa. Tá? Obrigada. Ok. Então, eu queria, antes de passar aqui para a Ângela fazer o comentário, fazer a sua exposição, o Sérgio, coordenador da CEPIR aqui em Campinas, obrigado pela presença, Max, e a Jaqueline, também, que está aqui nos prestigiando. E não podia deixar de citar, né, nossa companheira Edna, que é do Fórum de Educação Étnico-Racial e do grupo de trabalho que está implementando esse nosso trabalho. Eu queria, então, passar aqui para a Ângela, que ela pudesse fazer suas observações, consideração, e depois a gente vai abrir o debate para que o vereador Paulo Búfalo também possa falar e os nossos convidados aqui. Bom, gente, bom dia. Saudades de vocês, eu andei meio ausente, mas... então, eu queria contar um pouco como que surgiu a ideia da pesquisa a partir do fórum, a partir da Câmara, né? O fórum ele é um grande fórum que tem representados nele vários segmentos da comunidade, da sociedade, implicados na questão da discussão da diversidade e igualdade étnico-racial. E, a partir do fórum, e a partir de conversas nossas, Unicamp, o fórum, a gente começou a pensar, e a partir também de uma pesquisa que foi realizada pelo pessoal da Universidade Federal de São Carlos, a realizar um levantamento mais em profundidade sobre como vêm sendo implementadas as leis de igualdade racial. Tá? A gente tem o MIPID como uma referência, inclusive, pioneira, né? Porque o MIPID é anterior à promulgação da 10.639. Temos tido o MIPID como uma referência mesmo de experiência super positiva. Mas a gente sabe, na prática, e eu, com a minha prática de pesquisa e de escuta, por causa das muitas ações da Faculdade de Educação com professores, com formação de professores, a gente sabe que, apesar de lei, a implementação da lei ela tem sido aos soluços. Não é? A dissertação da Isabel Passos, que eu vi aqui, né, no projeto,
ela acompanha um pouco assim as mudanças na política. Ora você tem avanços, ora você tem silêncio, não é? Então a gente percebe que ela ainda não se efetivou de fato como deveria. Ninguém questiona se precisa ensinar matemática, tá certo? Mas questiona-se se é necessário ensinar a história da África. Ninguém questiona se é preciso ensinar quem descobriu o Brasil, mas questiona-se se é preciso ensinar quais as referências das africanidades na formação da identidade nacional. Então, uma coisa que nós vimos percebendo, as pesquisas que a gente vem realizando têm mostrado, e as pesquisas de política pública, a gente tem investido um pouco lá no meu grupo, na pesquisa de política pública com relação à história da África, é essa descontinuidade, não é? E é esse contexto, o tempo todo, de não reconhecimento da lei como lei, lei a qual devemos obedecer, né? Então, a gente se depara o tempo todo com um voluntarismo que é inaceitável quando se fala em aplicação de lei, não é? Quisera eu poder decidir que não vou pagar imposto de renda, mas não decidimos, não é? Então, acho que a gente tem se deparado com isso na prática. Eu ensino História da África numa disciplina eletiva do curso de Pedagogia da Unicamp. Aliás, já é um horror ser eletiva, não é? A gente tem uma briga interna para forçar que seja obrigatória e não eletiva. Mas é muito interessante porque eu recebo na disciplina professores da rede e que contam um pouco da sua experiência. Eu vou contar uma, eu não conto em que escola foi, mas eu gosto de contar a história porque é recente e é muito preocupante. Uma professora da rede de uma escola daqui de Campinas levou para a gente, para a sala. A gente estava discutindo exatamente experiências do cotidiano com a história da África, e ela levou uma folhinha dessas com um desenho para pintar, né? Que, segundo a gestão da escola, deveria ser a atividade realizada em todas as salas daquela escola de ensino fundamental. E a folhinha tinha desenhado um vasinho com umas flores e aquele pratinho que fica embaixo, com a areinha desenhada na forma de pontilhado. E aí, em cima da folhinha estava escrito: isto seria realizado no dia 20 de novembro. Em cima estava escrito: Dia Nacional da Consciência. Não era consciência negra, tiraram negra. Dia Nacional da Consciência. Aí tinha um desenho do vasinho, que todas as crianças tinham que pintar. E aí, no pratinho com a areinha, tinha uma seta. Embaixo estava escrito: todos devemos colocar areia nos pratinhos dos vasos para evitar o mosquito da dengue. Isso era uma atividade do Dia Nacional da Consciência Negra, não é? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E naquela escola, só uma pessoa, essa professora que relatou, só uma pessoa se rebelou e disse: eu não vou fazer isso. Não é? Porque o resto da escola aceitou e fez daquele jeito. Então, acho que a gente precisa se conscientizar de que ainda nós estamos em uma fase de implementação da lei, que não se efetiva na prática como deveria se efetivar, não é? E é por isso que a gente considera que é fundamental que a gente faça todas essas formações que eu ouvi aqui, que elas são extremamente importantes. Eu participei de uma o ano passado. Foi, né? Ótimo. Elas são extremamente importantes. Elas ainda dependem da vontade, embora eu veja aí que algumas coisas não dependerão da vontade, eu acho que está certo, né? Porque a gente precisa ter políticas de indução. E a gente também precisa construir diagnósticos que vão além do registro daqueles que fazem, né?
E às vezes eu sou um pouco tecnológica, eu tenho um certo ranço com certas coisas que a gente faz e fotografa e diz, olha, foi feito, né? Eu costumo brincar com professores quando eu digo, olha aqui, se vai fazer alguma coisa com história da África e africanidades, não me venha com cartolina com mãozinha pretinha e branquinha. Que isso aí não é aí, não é assim, né? Então, acho que a gente precisa construir diagnósticos mais em profundidade e em abrangência, né? Acho que a gente precisa contemplar as duas coisas. E também diagnósticos que apontem para uma coisa que é fundamental para os professores, que é a escuta, não é? Eu acho que a gente escuta menos do que deveria. Então, a escuta é importante. Eu acho que, num segundo momento, a escuta dos estudantes vai ser bem legal também. Eu nunca penso numa coisa só, estou sempre pensando em uma e na outra, tá? Mas eu acho que, nesse primeiro momento, essa escuta, esse acolhimento, não só do relato das experiências, mas das dificuldades, do que pensam os professores, ele é fundamental para a gente construir, de fato, consensos e avanços, não é? Então, foi nesse sentido que a gente começou a pensar o projeto. Tivemos várias reuniões na Unicamp, trouxemos o pessoal que fez a pesquisa da Federal de São Carlos. Nós temos a Adriana, que participou da pesquisa, que agora é da Unicamp. Então, fomos pensando a ferramenta e pensando as possibilidades, né? Da parte da Faculdade de Educação, não só interesse, não é só interesse, mas o empenho em que o projeto se realize. Eu estou pessoalmente envolvida nele, mais 2 de minhas orientandas que trabalham com a questão, que estão dispostas e disponíveis para atuar. Aliás, uma terceira orientanda, que é a Carol, que está aqui. Aliás, eu adoro quando eu vejo o nome dos meus orientandos aí, né? E tem vários, é verdade, gente, é muito bom. Tem vários. E a Carol, hoje, ela ocupa um cargo de diretoria no Instituto Federal de Educação Superior do Estado de São Paulo. Ela é uma diretoria da Pró-Reitoria de Extensão. E a Carol está entrando para colaborar do projeto, trazendo o Instituto Federal. Tá? Ela tem um projeto de ensino de história da África no Instituto, um projeto que recebeu financiamento, tem feito um trabalho bastante significativo e, em conversa, a gente também vai envolver o Instituto Federal aqui, inclusive trazendo bolsista para atuar, ajudar na análise, assim como nós da Unicamp. Eu já fiz a solicitação de bolsista junto ao Serviço de Apoio ao Estudante também, para que a gente tenha um grupo de trabalho que possa se debruçar sobre os dados, sobre as ramificações todas que essa pesquisa pode gerar. O que já está pronto? Eu só não trouxe aqui porque eu ainda estou ruim para digitar com essa mão, tá? Mas logo tudo volta ao normal. Mas nós já temos a fundamentação teórica pronta. Na última reunião que a gente fez, eu salientei que é muito importante que a carta de apresentação dessa pesquisa seja muito cuidadosa, tá? Mostrando para os professores que isso aqui não é só mais uma pesquisinha para alguém produzir dado e nem é uma investigação para ver quem está fazendo, quem não está fazendo, mas, de fato, é uma escuta. E a gente só pode implementar boas políticas quando a gente escuta bem, não é? Então, isso aí já está pronto. O termo de acordo eu já sei que está sendo ajustado. A gente já está marcando uma reunião com a pró-reitora lá do Instituto Federal, para que ela também seja uma signatária. Então, a gente está envolvendo um grupo grande para poder construir um dado bastante... que eu digo que possa nos orientar bem. Eu acho que o envolvimento com a secretaria é fundamental, inclusive a ferramenta, né, que está sendo disponibilizada também. Acho que a gente precisa fazer um casamento melhor entre as duas ferramentas, porque eu acho que essa que está aí exposta, ela
ela é boa para trabalhar com os dados quantitativos, mas ela deixa faltar alguma coisa. E a nossa primeira ferramenta é boa para trabalhar dados qualitativos, mas ela tem um problema, que é cansar o professor no meio do caminho. Não é? Porque, às vezes, ela é muito repetitiva. Então, eu comecei a fazer um movimento de juntar as duas coisas, né? De maneira que a gente possa otimizar no sentido de ter dados quantitativos mais facilmente elaborados, mas também ter alguns dados mais em profundidade, né? Dados qualitativos. E, para isso, a gente vai precisar da equipe que vai trabalhar com qualitativo. É essa equipe que eu estou tentando, que eu vou formar para trabalhar com isso. Vou formar mesmo, quer dizer, não é compor só a equipe, mas é formar no sentido de ensinar a fazer a leitura. Essa é uma das minhas competências, coisas com que eu trabalho bem e gosto de trabalhar, tá? Que é como que você analisa dado qualitativo e produz um dado que possa ser agrupado, generalizável, discriminativo, né? No sentido de discriminar elementos de análise. Então, isso é uma parte do processo que é fundamental e que eu vou fazer com a equipe, né? Que é ensinar como é que lê, né? E como é que você destrincha e produz dados a partir da leitura. Então, a primeira coisa que eu quero propor eu vou fazer um casamento, tá? E, rapidamente, já envio para a Edna, para vocês, para um terceiro momento aí para produzir um documento que atenda a essas duas necessidades. Eu acho que a gente precisa conhecer bem, né? Amplo e com profundidade. O que eu sei que é muito difícil e, nesse sentido, a ferramenta vai ajudar muito, tá certo? Eu acredito assim, plenamente na contribuição desse projeto, dessa pesquisa, tá? E na importância dela, e na importância da gente produzir isso com uma certa rapidez, tá? Por quê? Porque nós estamos diante de realidades novas. Por exemplo, o último vestibular da Unicamp colocou 52% dos estudantes oriundos da escola pública. Eu ainda não tenho qual é o dado, mas eu vivo perturbando o pessoal da conversa da Unicamp, eles me adoram. Eu ainda não tenho o dado mais recente de quantos estudantes auto-identificados como negros e indígenas entraram agora, mas eu sei que a incidência aumentou. 82% dos alunos da medicina vêm de escola pública. Isso é histórico, não é? Isso é histórico e isso nos exige alguma coisa, né? Aponta uma necessidade para a educação básica toda, né? E aponta a necessidade, entre outras coisas, para a formação nas africanidades, não é? Para a gente não chegar na universidade com uma educação branqueada, né? E com uma educação branqueadora, porque hoje esse é o nosso desafio dentro da universidade, não é? O que é que nós temos a oferecer? Que educação é essa? Que formação é essa? Não é? Nós continuamos a trabalhar com uma formação em alguma maneira, branqueada, né? Eu pego nos cursos de pedagogia e de psicologia, porque a minha formação é em psicologia, né? E os nossos autores são os autores europeus e estadunidenses, não é? Eu não conheço ninguém nos nossos cursos que ensina Fanon, né? Que é uma referência, ou deveria ser. Eu vou ensinar esse semestre, né? Mas isso é raro. Então, a gente também precisa pensar nisso. Quer dizer, a gente precisa começar de todos os lugares, né? A gente tem obrigação com a formação de professores. Isso é fundamental, né? E essa é uma lacuna que nós ajudamos a construir, né? Então, nós temos que começar a desconstruir. Então, acho que a gente tem muito a contribuir. Esse projeto
tem que vir pronto o mais rápido possível. Até peço desculpas públicas, porque, em função dos meus problemas de saúde, ele andou mais devagar do que deveria, mas algumas coisas a gente não escolhe, a gente enfrenta, né, e segue adiante. Então, estamos seguindo adiante. Né? Quer dizer, vocês que estamos envolvidos, a Faculdade de Educação está envolvida, professor Luiz Carlos de Freitas, dá amplo apoio a esse projeto. E tenho certeza que a nova diretora também dará, porque nós vamos entrar em processo eleitoral para novo diretor, mas a nova diretora certamente também manterá esse apoio. Tá? Então, acho que agora a nossa tarefa é fechar a ferramenta, fechar a fundamentação, o projeto pronto, e fazer as assinaturas do acordo e remontar o cronograma. Tá? Estou à disposição para o que quiserem. Obrigado, Ângela. Eu passaria agora rapidamente, talvez até para que a gente possa ouvir mais, depois devolver a mesa. O vereador Paulo Búfalo, que a gente só vai pedir para que a gente possa usar aquele microfone, até porque estamos ao vivo. Bom dia a todos e todas, né? Eu avalio assim que essa reunião aqui da comissão, né? Eu acho que aproxima um pouco o trabalho que vinha sendo feito com a comissão, do próprio trabalho das conversas com a Unicamp, né, e com as outras instituições envolvidas e a secretaria, em particular num tema que eu acho que nós podemos hoje avançar, que é essa questão da pesquisa, né, do questionário a ser aplicado. Acho, para ser bem sintético aqui, eu avalio assim que a professora Ângela já fez uma análise do papel quantitativo do questionário proposto pela secretaria e do papel qualitativo do questionário, que vinha sendo um alavancador até do trabalho dessa comissão de estudos, né? Então, olhando a partir da apresentação, por exemplo, eu acho que o texto ou melhor, o questionário construído pelo MIPID tem uma questão muito relevante, além dessa questão quantitativa, que é o fato de já inserir ali, por exemplo, né, a questão das monitoras de creche, elas próprias responderem também. Então, ter um pouco esse caráter mais amplo quando nós víamos bater na questão do professor e tal. Acho que isso ajuda. Por outro lado, à medida que a secretaria já apontou essa dificuldade de análise de dados mais qualitativos, já há uma resposta da universidade, né, em responder por isso. Então, eu acho que nós sairíamos com bom resultado aqui dessa reunião de hoje da comissão, se nós conseguíssemos assim tirar daqui um critério para o mais rápido possível, né, fechar esse trabalho de compor um questionário que combinasse as questões qualitativas e quantitativas. E por último, eu acho assim, né, que reforçando aqui, inclusive, o que a professora Ângela Soligo já trouxe, dessa importância, né, porque da gente olhar, por exemplo, as nossas redes. Eu sou lá proveniente do Centro Paula Souza, pelo menos estou afastado agora, esse período aqui, exercendo mandato. Mas esse tema jamais foi tratado assim, para além dos projetos muito particulares e pontuais de cada um, né, de cada um dos professores que de repente está mais envolvido, que propõe tal, a questão das africanidades e outros. Agora,
no departamento onde eu estou, por exemplo, no departamento que é um departamento técnico, o tema, embora as nossas salas de aula estejam repletas de brancos e negros, até porque tem a ver com a formação para o trabalho, né? E essa nova característica do ensino técnico é aqui que vai parar a sua educação. Então, ou seja, teve, inclusive por isso, houve uma abertura talvez maior para as áreas periféricas. Mas nós não temos um projeto que discuta essas questões. Então, ou seja, esse particular da dificuldade daqueles que não estão fazer, eu acho que é um aspecto bem relevante que a gente, num momento como esse de pesquisa, nós precisamos identificar. E aí, então, a questão do estímulo, da indução. Porque quem está motivado, já quem está fazendo, é a oportunidade, né, da gente demonstrar aqui, através da resposta, e estimular isso, né, de fazer, dar visibilidade ao trabalho que está desenvolvendo. Mas aqueles que não estão fazendo, de repente, podem nos dar caminhos bem importantes, né, de por onde trilhar, assim, para que, de fato, a gente consiga viabilizar o projeto. Então, acho que é isso, Carlão. E, outra coisa, eu comentei com a Edna, até para o relatório daqui a pouco da comissão, o relator, o professor Alberto, né, seria importante nós termos assim essa apresentação aqui dos trabalhos desenvolvidos pelo MIPID para nós anexarmos aí no material e depois poder citá-lo no relatório final da comissão. Nós temos também, só que foi um relatório que a gente fez para a secretária, né? Muito bom. Mas se vocês quiserem, a gente pode... Não, sem dúvida. Depois, no trabalho do relator, a gente já relatou algumas comissões de estudos aqui, todo esse material acaba sendo muito positivo, assim, né? Já teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar com o capelano nesse processo, e acaba sendo muito importante, assim, nessa construção final. Porque aqui, na verdade, aí, mais um particular, na Câmara, você tem uma diversidade de pessoas que vêm de diversas frentes, né? Então, de repente, uma informação é muito válida nesse relatório final para poder estimular aí essa diversidade de parlamentares e se aprofundar no tema, né? Então, é bem relevante que esses materiais sejam disponibilizados. Eu queria falar uma coisinha. Obrigado, Paulo. Eu precisava falar uma coisinha, posso? Não, sim, nós podemos... Vocês preferem agora ou... Não, é porque... não, só não, falar o seguinte, esse questionário que foi apresentado, Paulo, ele não foi feito pelo MIPID. O ano passado, quando a primeira vez que nós estivemos na comissão, ele nos foi entregue. Aí nós fizemos... nós não, né? O GT, que é o grupo de trabalho, ele fez a análise do conteúdo do formato, né? E aí ele indicou algumas coisas que estavam faltando, a carta de apresentação, algumas perguntas que não estavam... E aí, assim, então lá, esse que foi apresentado foi esse questionário que nos foi entregue, analisado pelo GT, e a gente teve outras propostas de questionário, inclusive do CERT, mas como a gente tinha vocês na frente, então a gente está aguardando para fechar com a comissão, tá? Só desculpa. Ângela? Ouvi. Isto. A Edna, então, a próxima. Obrigada, Carlão. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui é que a gente avançou muito, né? Porque me incomoda muito quando a gente tem uma proposta, que é a proposta nossa de luta, da questão racial, essa luta de combate ao racismo, né? Que a nossa luta política e combate ao racismo, né? Então, nós estamos cumprindo a nossa tarefa e assim, de forma fraterna. Foi sempre isso que eu quis colocar.
porque é uma forma que nós temos de buscar como é que está a questão racial dentro da sala de aula, na relação do professor com o aluno, na relação do ensino mesmo em si, né? Porque quando a gente fala das nossas referências negras, quando nós lançamos Ruas de Histórias Negras, explodiu. Um monte de gente não sabia que Francisco Glicério era negro, né? Então, isso é muito importante, né, a gente ressaltar como nós avançamos e como isso foi muito bom. Eu tenho uma preocupação. Como eu sou de comunidades tradicionais, eu não consegui visualizar dentro dessa proposta do MIPID, e isso eu estou falando para contribuir, a relação do professor com a criança iniciada. Porque as nossas crianças que são iniciadas, em geral, a gente está priorizando muito que elas se iniciem no período de férias, porque como elas têm o preceito, então elas não podem sentar, elas têm que sentar no chão, elas vão com a cabecinha coberta, e elas têm as roupinhas brancas, tudo. Então, eu não falo nem da relação do aluno, porque a partir da relação da professora ou do professor vai ser a relação do aluno. Então, eu gostaria muito que atentassem para isso, porque eu acho que na formação é necessário ter uma sacerdotisa ou um sacerdote de comunidades tradicionais orientando o professor como é que a criança iniciada se comporta, como que é a regra, que é muito severa, entendeu? Então, isso é muito importante, porque faltar da aula não dá. E, às vezes, as nossas crianças elas são iniciadas não pelo amor, mas pela dor. Às vezes, elas estão doentes e a gente precisa iniciar as nossas crianças. Então, eu gostaria que atentasse muito para isso, que eu achei muito importante. Essa questão da alimentação também, ela me preocupa, porque eu nunca falo que é alimentação cultural, eu falo que é a África no paladar. As nossas comidas, elas são diferenciadas. E existem muitas pessoas de boa vontade que, às vezes, acham que conhecem a comida africana, mas ela não conhece. E eu acho que também essa orientação, quando a gente fala da África no paladar, ou essa alimentação cultural africana, como é tratada pela educação, que para mim está correto, mas eu coloco dessa forma, que a gente pudesse pautar isso com também pessoas que estejam muito preparadas. Agora, algo que eu quero que a gente também possa, Ângela, e todos aqui, que a gente consiga fazer um link nessa pesquisa, porque o nosso sonho depois é que ela vá para a universidade, é que o jovem negro, então, a escola pública está possibilitando que o nosso jovem negro entre na universidade, ele seja recebido na universidade. E a relação que a universidade tem com esse jovem negro é muito dura. Nós fizemos um ato dia 21 na Unicamp, doído, pesado. As críticas, a forma como eles não conseguem identificar. Por exemplo, houve aquelas... todas aquelas pichações racistas, nazistas. Até o presente momento, a gente não teve ainda a posição do Jorge Collin em relação a isso. Entendeu? Então, a gente precisa conseguir entender e conseguir dialogar com esse jovem negro que está na universidade, que é chamado de macaco, que as pessoas dizem que saem bicho dos nossos cabelos, enfim. E a forma também como a gente é visto, não com a ascensão social intelectualizada. O que esses negros estão fazendo aqui? Então, a gente precisa colocar, Ângela, nesse link. Nós já conversamos com o professor Luiz Carlos, que nos entendeu, mas eu penso que nós temos também que, nessa pesquisa, conseguir fazer esse ponto, que são pontos importantíssimos. Mas é isso.
né? E as nossas referências negras, né? Nosso povo preto, que nós temos que contar quem foi Luiz Gama, nós temos que contar quem foi Nilo Peçanha, nós temos que contar quem foi Francisco Glicério, nós temos que contar que Chica da Silva foi a primeira empresária negra do Brasil. Obrigada. Obrigado, Edna. Alessandra, sua próxima inscrita. Bom dia a todas e a todos. Sou Alessandra Ribeiro, da Casa de Cultura Fazenda Rosaria da Comunidade João Gomes de Ribeiro, mas também sou historiadora e doutoranda em urbanismo. E todo o meu processo de pesquisa, né, nesses mais de 10 anos, tem sido em pensar efetivamente a implementação da Lei 10.639, com a importância da 11.645, e eu ainda sempre tenho um incômodozinho, assim, que me dá uma coceirinha, que eu acho que é o nosso maior desafio, e vejo que também é uma das coisas mais importantes que esse coletivo, né, essa comissão e esse fórum tem para dar. Discutir a Lei 10.639, a Lei 11.645, mais do que uma questão cultural, é uma questão de cidadania. Porque quando a gente é criança, né, desde que a gente é formado, tem um conjunto de coisas que, independente de etnia, a gente aprende, né? Então, cuidar, por exemplo, do patrimônio público, né, não jogar lixo no chão, respeitar os mais velhos, algumas formas de postura e de conduta social para se relacionar ao outro, que é direito de um, direito de outro. A gente aprende desde que nasce e aprende isso no espaço de formação como pilar, como princípio fundamental. Então, quando vejo a Lei 10.639 e a 11.645, eu acho que inserir a diversidade é estruturante também. Da mesma forma que eu olho para o povo cigano, que tem uma formação, ele nasce num conjunto de elementos que o propicia pensar e se relacionar com o outro a partir de elementos diferentes. A questão indígena, igual. E nós, o povo negro no Brasil, talvez não, com certeza por conta do nosso processo histórico, a gente sai da condição de objeto, né, de coisa, até virarmos gente, cidadão, e agora que buscamos essa plenitude das nossas referências. E esse é um compromisso do Brasil, de todo mundo, e principalmente da educação. Então, acho que talvez uma forma da gente conseguir efetivamente avançar é também a gente entender para dentro da gente que não é uma ação cultural. Porque quando eu olho o significado e os sentidos, por exemplo, de um turbante somente como ação cultural, é igual carnaval, eu uso se eu quero. Eu não cheguei na essência do que aquele turbante tem de símbolo para um determinado povo. E é isso que nós estamos falando da Lei 10.639. Então, eu fico muito contente todas essas ampliações, mas eu acho que é fundamental, dentro da formação dos professores, dentro desse questionário, a gente colocar nesse lugar. Por isso que não é opcional. Porque não é opcional se eu posso jogar lixo no chão. É falta de educação mesmo. A gente aprende que é falta de educação jogar lixo no chão. Eu posso jogar, mas eu estou indo contra uma ação de relação. Eu aprendo isso. Então, compreender as especificidades desse povo tem que ser parte, já que esse povo ajudou a construir esse país. E tem que ser parte na matemática, porque quando eu aprendo adição, subtração, as 4 operações fundamentais, eu posso aprender com as referências europeias, mas eu posso aprender com os jogos africanos. Então, o professor de matemática, quando ele for apresentar a continha de mais, de menos, dividir, subtrair, que ele cria, né? E cada dia mais tem mais jogos pedagógicos, lá tem que ter esses também, porque isso é inclusão, isso é aplicar a lei. Quando eu vou falar da questão ambiental, das ciências, né, do plantado, reproduzir das plantas, eu tenho que contar lá do processo da água, né, como que a água vira, como que a plantinha precisa da fotossíntese. Fundamental compreender as plantas. Mas se eu contar das plantas e além das referências que eu já tenho, eu inserir talvez um pouco das mitologias, eu amplio. Então, eu acho que a gente tem que conseguir, nessa parceria,
é colocar as ações da Lei 10.639 não como uma ação que é os sensíveis, os que compreendem, os que vão contra o preconceito, abraço e executa, mas como algo estruturante. A gente está falando de um povo que é mais de 60% da população e que está aqui, vivendo aqui, e que tem necessidades específicas mesmo, porque é diferente. Sexta-feira, muitos dos nossos jovens de matriz africanas usam branco. Então, não adianta dar um uniforme que é preto, se na sexta-feira ele só usa branco. Só que a gente tem uma habilidade muito grande ainda no nosso país de, quando a gente olha o outro fora, então o outro muçulmano, o outro japonês, o outro não sei o quê, esse outro, que não foi antes coisa, a gente consegue absorver isso mais fácil. Eu não conheço ninguém que não pôde usar burca para entrar na aula. Aqui no Brasil, né? Só lá na França. Mas aqui no Brasil, de modo geral, a gente já tem essa sensibilidade. Mas a gente ainda tem dificuldades de aceitar o aluno que tem que usar branco, cabeça coberta na cesta. Então, é a gente conseguir junto, nesse nosso projeto, colocar como algo estruturante. Não como ação de sensibilidade, mas os professores têm que entender, todos nós formadores, todo cidadão brasileiro, que a gente está falando de um povo que tem questões específicas e que faz parte desse país. Então, o mesmo respeito que a gente tem para tudo que a gente aprende e ensina, se esse povo é parte, e ajudou a construir esse país, a gente tem que também colocar essas necessidades, não como necessidades especiais para os sensíveis, mas como educação. Uma educação que possibilite realmente lidar com a diferença. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Eu só queria dar uma reforçada, acho que antes de devolver, para que vocês possam fazer essa segunda fala, antes da gente fazer os encaminhamentos finais, essa questão da religiosidade, que eu acho que ela é uma das mais graves. Nós estamos vivendo, particularmente aqui na nossa região metropolitana, por exemplo, um conjunto de ações conservadoras, apresentação de projetos, por exemplo, como foi em Valinhos, como foi apresentado aqui em Campinas, da proibição, por exemplo, do uso de animais em rituais nas comunidades tradicionais. E isso cria um impacto, porque a sociedade discute a partir daquilo que se ouve, né? E a gente... Isso também... Como é que isso vai chegar, essa questão da religiosidade, dentro do projeto que vocês têm apresentado, que eu achei também extremamente importante, mas como é que a gente também aproveita esse momento para ajudar neste combate. Então, eu devolveria aí para que vocês pudessem fazer essa segunda fala, mas reservaríamos um tempo final aqui rapidamente, para que a gente possa fazer os encaminhamentos práticos das propostas surgidas aqui. Eu só queria falar uma coisinha, Edna. A gente tem procurado as pessoas que possam falar, né? Mas a gente não tem os nomes. Se você puder passar para a gente os nomes, porque como eu não tenho esse contato, fica um pouco difícil. Mas passa para a gente, que a gente tá no nosso programa, sim. Bom, eu vou tentar contemplar, né, de certa forma, embora o desafio seja, como, né, se diz na expressão, né, professor Capelano, hercúleo, mas assim, tentar contemplar um pouco, né, de todas as falas, numa proposta mesmo de diálogo, né, com aquilo que foi colocado, que trouxe e reforçou questões extremamente relevantes por princípio, né, e daquilo que, de certa forma, nós também apresentamos.
Bom, antes de mais nada, de fato, o MIPID, como muito bem ressaltou a professora Ângela, é uma ação pioneira, né, uma ação que marca, né, a educação de Campinas, né, como tantas outras, né, em que a nossa rede ela traz, né, uma identidade muito específica, e o MIPID faz parte dessa identidade. É quase, se não, de fato, é um patrimônio, né, construído pela rede, por profissionais da rede, e que com certeza, né, vai continuar e avançar nos seus propósitos de uma forma muito mais processual do que intermitente, né, e é nisso que a gente acredita. Tanto que toda essa apresentação, eu creio que ela vem de fato ressaltar as ações dentro de um planejamento, né, dentro de um contínuo, né, ou seja, que não se dê de uma forma estanque ou de uma forma, como eu já disse, né, intermitente, mas que ela tenha aí, né, perenidade dentro desse planejamento, dessa continuidade da sua institucionalização, dos seus tempos e espaços, né, seja na ação por meio de publicações de resolução, na ação por meio de definições de profissionais que vão atuar em todos os NAEDs e garantindo, então, por assim dizer, esses espaços e de forma permanente. Uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui nessa fala, né, do professor, que de alguma forma vem muitas vezes, né, para alguns grupos, seja na universidade ou fora dela, e que realmente traz, né, algo que revolta, né? Que realmente nos constrange enquanto educadores, né? E isso, de fato, professora, é algo que, enfim, né, nos coloca aí situações que eu entendo devem ser olhadas de muito perto, mas também nos traz também a responsabilidade de dizer que nós temos aí uma rede que, em sua maioria, ela é muito comprometida com a questão, porque não se trata, como muito bem falou, uma questão de querer ou não querer, é uma questão legal, é uma questão que está instituída, vitória de um processo de luta, né? E que isso que nos traz aqui hoje, quer dizer, como responsáveis, né, do setor público, nós contamos aí com uma rede que tem algo em torno de quase 3.000 professores, são em torno de 1.300 agentes de educação infantil, que atende um pouco mais de 60.000 crianças. Então é um universo bastante amplo, bastante diverso, que a gente quer cada vez mais que ele seja de fato apropriado, ou que a população se aproprie também, né, desse universo da escola e da escola pública municipal em especial. E nesse sentido, só para título de corroborar, nós estamos numa ação desde o ano passado da instituição do projeto pedagógico online. A gente sabe que o projeto pedagógico é o documento norteador das ações das escolas, né? No caso da rede pública municipal, o nosso projeto ele tem validade por 4 anos, né? Uma vez que o ano passado foi a sua renovação, e aí daqui para frente ele vai sofrendo, no bom sentido, né, os adendos ou as atualizações, e é um documento por princípio público. E o fato de tê-lo transformado em um documento online, ou seja, possível de ser acessado pela internet, ele vai, enfim, garantir mais ainda essa publicidade. E é nesse projeto, e o projeto de cada escola, que a gente tem que ver e tem acompanhado, né? E é importante que ele seja visto, e visto por todos, inclusive pela própria comunidade escolar no sentido mais amplo, né? A construção de todas as ações relacionadas, não só, mas também às questões étnico-raciais. Então,
é uma vitória, eu creio que na publicização desse documento, porque daí a nossa ideia é esse ano, ele foi implementado ano passado, as escolas já construíram os seus projetos pedagógicos nessa plataforma. Quem tem acesso ainda hoje são os gestores e professores, e para esse ano nós estamos ampliando esse acesso para quem de fato eu creio que é até muito mais importante ter em mãos esse documento, ter acesso a esse documento, que são os pais, são os familiares, é a comunidade escolar, de uma forma ampliada e geral, ampla. Nesse sentido, esse ano nós vamos fazer esse acesso, assim como tem acesso, né, por meio de senha, do boletim eletrônico, né, das notas que as crianças têm. No caso, os pais cadastrados têm acesso e devem ter acesso também a esse documento pela rede. Não que eles não possam ter, né, indo à escola, né, mas eles precisam ser facilitados nesse acesso. Então, com certeza, é mais um instrumento de publicizar e de fazer com que nós todos possamos acompanhar melhor ainda, né, para além da letra fria, e no caso, por exemplo, de uma situação como essa, que não sei se constou ou não, é uma questão para a gente olhar dentro do projeto pedagógico da escola e corrigirmos e nos atentarmos para isso, né? Não só nesses casos, muitas vezes, que podem acontecer, infelizes, mas também nos atentarmos e olharmos para as propostas, tantas outras que são, de fato, aquelas que vão construir realmente essa formação cidadã que a gente almeja e que, inclusive, tem obrigação legal de promover. A questão do questionário, com certeza, é um instrumento importante, e o cuidado com esse questionário, né, a atenção para ele é recíproca, né, como bem falou a Gisele. Nós temos, né, em primeiro lugar, as tratativas que foram iniciadas aqui. Outros grupos nos procuraram, né, o CERT nos procurou, mas nós queremos manter essas tratativas aqui, porque é onde já se avançou mais e a gente quer avançar mais ainda, e nessa junção aí das possibilidades que esse questionário pode nos trazer para avançarmos mais ainda. Para finalizar, né, eu creio que esses temas, né, que a Edna nos trouxe e que a professora, Alessandra, nos trouxe, são temas, né, de princípio, para que eles também possam ser coadunados dentro dessa proposta, formar essa proposta, na medida em que fortaleça, esclareça cada vez mais a relação da escola com a comunidade. Porque assim como, por exemplo, né, se uma pessoa de uma outra linha religiosa vai à escola e se coloca dizendo, olha, né, nós não podemos determinados tipos de ação no sábado ou num outro momento ou em determinadas situações, e a escola ela é receptiva e tem que ser receptiva a isso, também de outras formas, isso tem que acontecer para tudo e para todos, né? E eu até me coloco bem, né, entusiasmado, né, nessa abordagem também com a comunidade cigana, porque eu também descendo de comunidade cigana, né, meus antepassados, né, foram ciganos. Enfim, nós temos aí esse compromisso. E nessas temáticas, né, que por princípio, para além de de fato, para além de uma mera ampliação de repertório cultural, é aquilo que nos identifica como povo brasileiro, né, acima de tudo. É aquilo que nos identifica como nação, para além de qualquer outra questão. E para finalizar, o princípio da diversidade, como bem ressaltou o vereador Carlão, ele está garantido também no Plano Municipal de Educação, está lá posto, não é? E ele é muito caro, ele é muito, enfim, importante, e haja vista o que nós temos vivenciado no mundo todo, né? E no Brasil muitas vezes não é, infelizmente, diferente. Então nós temos que nos atentar para isso, num esforço conjunto entre todas as instituições, né, que atuam
na formação de gente, né, na construção de cidadania com pessoas, né, e isso é o que há de mais essencial, é o que há de mais importante, eu creio, para que a gente possa ter uma cidade melhor, para que a gente possa ter um estado, um país melhor. Então, eu creio que, me perdoem se eu não conseguir né, talvez passar por todos os pontos aqui, mas eu tenho eles aqui anotados, né, eu sou um pouco prolixo, de certa forma, como todo bom professor né, se a gente se deixar, né, mas a gente sabe, né, do compromisso aí com esse espaço e dele, enfim, dar voz a todos nessa construção conjunta, nessa parceria, que só vem aí contribuir mais ainda para que a gente possa continuar avançando. Então, muito obrigado pela oportunidade de me colocar. Gisele, você quer trazer? Tá. Então, muito obrigado. Obrigado também às contribuições do vereador Paulo Búfalo, que com certeza vem aí já, né, desde do início, né, das reuniões com a comissão aqui, vem também trazendo aí questões muito relevantes. Obrigado. Por nós agradecemos, passar então para a professora Ângela. Eu vou tentar ser rápida, mas queria chamar a atenção a algumas coisas. Primeiro, que eu acho que a gente tem sim um número enorme de professores muito comprometidos e fazendo excelente trabalho. E em nenhum momento eu quero minimizar isso, né? Mas apenas chamar a atenção que, para além do compromisso pessoal, a gente tem que batalhar pelo compromisso institucional e sistêmico, não é? Isso é fundamental. Eu queria também dizer que me chamou a atenção na proposta das atividades, aquelas chamadas de culturais, que se a gente não tomar cuidado, primeiro que eu concordo com a Lê, que não são culturais, são estruturantes, a gente reforça a estereotipação, não é? Todo mundo reconhece o valor e a importância da contribuição das africanidades do povo negro na culinária, nas artes, na estética, uma estética que ainda é extremamente desvalorizada, né? Mas se a gente só reforçar isso, a gente reforça o preconceito. Eu gostaria muito de ver oficina de poesia com poetas negros, Cruz e Souza, né? Castro Alves. Então, eu acho que a gente precisa mostrar, quer dizer, que a nossa identidade ela se forma pela influência do povo negro em todos os campos, né? E eu acho que a oficina de poesia com os poetas negros seria bem legal. Na literatura em geral, né, a gente tem aí a Chimamanda, que está ficando super conhecida, e é uma referência feminina negra que eu acho que é extremamente oportuna, né? A gente não vive só um momento de retrocesso com relação às questões raciais. Não é só o racismo que saiu do armário. É a homofobia, não é? São todos os preconceitos de gênero, é a misoginia. Então, eu acho que a gente pode trabalhar com elementos estruturantes mais amplos, não é? Mostrando exatamente que o povo negro e o pensamento africano está em todos os campos. Eu acho que a experiência das ruas, né, das ruas de história negra, ela poderia ser uma experiência de formação, não é? Então, acho que a gente precisa ampliar isso para tirar esse peso do preconceito que joga o povo negro sempre no mesmo lugar. Esse é um dos nossos problemas, né? Eu chamei isso de gueto simbólico. A gente joga as pessoas simbolicamente num lugar e não consegue olhar para elas em outro. Esse é um dos problemas hoje que a gente vive na universidade. Não são só as expressões racistas que a gente viu agora, lá pichadas nas paredes do IFISH, mas são no cotidiano, né? São dos estudantes negros que
não são vistos como estudantes, mas como funcionários, não é? São dos estudantes de pós-graduação que não são vistos como alunos da pós-graduação, né? Eu não vou começar a contar histórias aqui, mas tem histórias muito tristes, não é? De alunos negros, de aluna negra do doutorado, questionada por alunos da graduação se ela era mesmo aluna do doutorado, não é? Então, vejam, é no cotidiano. Então, acho que a gente precisa desconstruir essa visão e essa imagem, né? De que há só um tipo de contribuição a reconhecer, né? Desconstruir esses guetos aí que a gente constrói na nossa formação como pessoa, né? Então, acho que a gente tem aí algo a enfrentar, e aí entra no que o Carlão falou, quer dizer, a gente está vivendo num contexto de criação de leis restritivas em várias direções, em vários sentidos, né? A discussão de gênero, o ensino das africanidades, a ausência no Plano Nacional de Educação do combate à discriminação racial, de gênero, orientação sexual, a gente está vivendo isso, né? São restritivas à nossa cidadania e à nossa Constituição como nação. Então, acho que trabalhar com essas ferramentas é trabalhar nessa direção, né? E trabalhar na direção de construção de uma outra educação que a gente ainda não conseguiu construir, né? Mas acho que a gente tem atuado para ela. E a gente tem avanços aí, não podemos perdê-los e precisamos avançar mais. Acho que esse é o nosso compromisso. Acho que a gente precisa cobrar mais da universidade, né? Depois eu vou fazer uma sugestão em off, mas acho que tem duas coisas que a gente precisa cobrar. O ensino de história da África como obrigatória nos cursos todos de formação de professores. Tá? Precisamos cobrar isso da Unicamp. Da PUC, isso. Da PUC também. Eu acho que de todos, eu acho que a gente podia pensar numa ação meio coletiva, pelo menos incidindo aqui na região. E uma outra coisa é que hoje a gente tem iniciativas para também ter cotas na pós-graduação. O IFISH já tem, e nós na Faculdade de Educação estamos discutindo isso, tá? E a APG, que é a Associação de Pós-Graduandos da Faculdade de Educação, é que está liderando esse movimento na educação. Acho que a gente também pode chegar neles e dizer, olha, estamos de olho e queremos isso, porque isso também é muito importante. Formar formadores. É isso, gente. Obrigado, Ângela. Pois não. É que nessa parte do cardápio cultural, Ângela, a gente tomou cuidado de pegar pessoas que tratavam a temática, né? Como a Alessandra. Então, ela vai fazer a oficina de turbante, mas ela vai falar sobre a historicidade, né? Ela não vai... Então, assim, todos eles, a gente tomou esse cuidado de serem, além de fazer oficina, ser historiador, contar por quê, né? Você é um filósofo que fala de filosofia africana? Quero. Claro que eu quero. Não, eu vou sugerir um filósofo que fala de filosofia africana. Ele é do doutorado do IFISH, aliás, tem uma briga com o doutorado, que quiseram tirá-lo de lá, mas eu acho que isso é bacana, falar de filosofia africana, por exemplo, falar de literatura, também posso te trazer uns nomes. Eu acho que gente que fala, pensa historicamente e que pode trazer umas coisas bem legais para outros professores. A gente está super aberto, Ângela. É que é importante. Eu penso que nas questões trazidas aqui, a mais importante dela, que é a combinação dos textos finais, que a gente talvez pudesse sair daqui com um certo prazo para combinar um pouco com a data da assinatura do convênio, para que a gente pudesse rapidamente, assim, talvez num prazo aí de mais
uns 10 dias, uma semana, 10 dias. Justo. A única questão é que, como trata-se de convênio, ele precisa passar por uma análise da assessoria jurídica e da própria Secretaria de Assuntos Jurídicos, né? Então, isso tem um trâmite, né? E dos termos do convênio, nós não sabemos a questão ainda da questão de valores ou de investimento ou de contrapartida, se é um convênio que envolve a cooperação entre partes mediante contrapartidas que não envolvam recurso financeiro. Se, né, dessa forma, né, eu acho que é perfeito, é bem mais rápido, né, porque não entra nas questões de licitação, né, que são necessárias. No caso de cooperação técnica, né, nós temos aí uma agilidade maior, e aí fazendo a consulta dentro do processo jurídico para assinatura, eu creio que vai ser o mais rápido possível. Não, perfeito. A gente também tirou essa dúvida aqui da Câmara, não tem, é cooperação mesmo, cada um com a sua cooperação técnica, exatamente para que a gente tenha facilidade e agilidade. E essa composição do texto final, tanto da apresentação como da pesquisa, é que eu acho que nós precisávamos fazer com que essas duas coisas caminhassem junto, e no dia da apresentação e do lançamento disso aqui na casa, nós pudéssemos já, ainda no mês de abril, seria excelente, porque senão depois nós começamos a entrar num período apertado para a realização. E que assim, eu espero que esse passo que a gente está dando, a gente possa retomar as mesmas iniciativas para que a gente possa atingir o Estado e as escolas particulares. Porque o Estado teve até uma ação no Ministério Público e o Ministério Público parou com o processo porque o Estado disse que está aplicando, está fazendo na rede estadual, e em contato com a PUESP, com vários professores, nós sabemos que é muito mais grave. A gente está muito mais avançado aqui no município do que a rede estadual. Então, nós precisávamos também, esse passo que nós estamos dando, nós queremos também que avance para o Estado, para as escolas particulares. Então, vai ser mais importante. Só queria consultar se tem mais alguma manifestação. A gente vai disponibilizar essa gravação em rede, porque acho que o debate, com essa riqueza, a gente vai tentar fazer chegar no maior número de pessoas possíveis, de professores, pais, alunos, fundamentalmente do movimento, para que a gente possa embasar e enriquecer ainda mais. Pois não, Edna? Eu quero fazer um pedido aqui para o Juliano, e assim, que você também contribua nisso. Num bom diálogo com a nossa secretária de Educação, porque o MIPID, ele se tornou essa realidade brilhante de apresentar a proposta, dessa objetividade, e tudo que o MIPID chegou, porque ali nós tínhamos uma composição negra. E essa presença negra, eu estou sentindo falta nessa composição. Porque você pode contribuir comigo com a sua capacidade profissional, técnica, a sua boa vontade. Mas falar por mim como negra, mulher que sofre o racismo, o preconceito, que sei o que é estar na universidade e estar nos espaços, aqui na Câmara mesmo, que o povo me discrimina bastante, é isso, né? Educação, essa ferramenta para nós é muito importante. Então, o MIPID tinha Luci Crispim, tinha professor Robson, tinha Fausto. Eu quero ver o povo preto, eu quero ver os educadores negros, e quero também fazer um outro pedido, que a Mônica esteja conversando aqui conosco. Claro. Tá bom? Para a gente poder, como preta, mulher preta, povo preto, mas a Mônica que a gente possa... A Mônica é negra. Eu sei, eu conheço, eu já compus uma mesa com ela. Tá.
Estou dizendo por E isso. as que se inscreveram também, né? É. A maioria Então, negra. para que a gente possa, viu, Max, fazer essa... Porque, assim, o que me preocupa é que a presença negra, ela tá... A gente não se enxerga, é o processo do embranquecimento, me desculpe. Mas aqui, falar de nós, a gente tem que estar junto. Por favor, eu te peço, viu? Gosto muito de você, te respeito pra caramba. Te acho uma pessoa muito bacana e ainda é de descendência cigana, é como nós, né? Que temos, a gente tem sempre um negocinho. Mas, por favor, viu? Que a presença negra esteja nessa composição do MIPID. Edna, a recíproca, né, do nosso afeto, né, enfim, é mais do que verdadeira, e o nosso compromisso, né, e de garantir esses espaços e a participação de todos nesses espaços, em especial do povo, né, negro, que, enfim, né, é fundamental, né, tudo isso só vai acontecendo e se dando nessa composição mesmo. Então é o nosso compromisso, você tenha certeza, é o nosso compromisso. Obrigado. Eu queria aqui rapidamente agradecer a Gisele, o Juliano, a professora Ângela pela contribuição, e de cada um de vocês, Alessandro, Paulo Búfalo, a Edna, então, enfim, todos aqueles que puderam trazer a contribuição para o nosso debate aqui. Com certeza, em breve, a gente vai trabalhar então com uma referência ainda até o meados de abril, 15 de abril, talvez, para que nós pudéssemos, pelo menos com a pesquisa estar pronta, que foi o prazo que o presidente aqui da casa pediu, para que a Câmara também está fazendo o mesmo processo, consultando a Procuradoria para a elaboração do texto final do convênio. E se nós tivermos no mesmo dia, já com o texto final de apresentação da pesquisa, eu acho que vai dar para a gente poder planejar, quem sabe finalzinho de abril, começo de maio, a gente já está com isso já funcionando. A gente podia deixar uma reunião marcada com o GT, né? Para já apresentar. A Ângela já apresenta, ele já faz. Eles se reúnem de quinta de manhã. Todas as quintas de manhã eles estão lá. E eu posso pedir a pauta sendo para a Ângela. Combinado. Então, eu agradeço a presença de todos e declaramos encerrada a nossa reunião. E agora eu vou conversar com o vereador Carlão do PT, que preside a Comissão Especial de Estudos, que está analisando a implementação do ensino de história afro e também africana, afro-brasileira e africana. E, vereador, o senhor pediu celeridade em relação ao convênio. Para as pessoas se situarem aqui, que estão nos assistindo, que convênio que vai ser esse e qual vai ser o objetivo dele? Este é um convênio de colaboração entre a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria de Educação, a Unicamp e o Instituto Federal. O objetivo desse convênio é que essas 4 entidades elas possam dar a sua colaboração na implementação de uma pesquisa para apontar políticas públicas que vá de encontro com a implementação da Lei 10.639, que é a lei que discute e implementa a educação afro nas escolas municipais. E a professora Ângela Soligo disse aqui que a implementação ainda está engatinhando, né, vereador? Por que isso? Porque é uma lei, ela tem que ser implementada, e por que ela ainda não é tão colocada nas escolas municipais aqui em Campinas? Olha, isso a gente quer enxergar, inclusive, a partir dessa pesquisa. Mas é uma lei que desafia a sociedade, ela traz mudanças profundas nos conceitos, na importância da história africana no Brasil, e há uma resistência na maioria dos profissionais da área de educação, porque também os gestores públicos
demoraram para ver a importância dessa lei. Então, logo que assumimos aqui a Câmara Municipal, nós desafiamos a Secretaria Municipal a construir esse trabalho para que Campinas possa ser talvez a pioneira a nível do estado de São Paulo, ou talvez de Brasil, na implementação dessa importante lei que ajuda no combate à discriminação racial. Vai evitar episódios como no IFISH, ou como a mesma professora disse, que tem pessoas que não acreditam que existam doutorandos negros, né, vereador? Então, começando pela base, ensinando às crianças a história afro-brasileira e africana, vai evitar que isso aconteça. E assim esperamos, né? Com certeza, eu acredito muito que as mudanças culturais, as mudanças de violência, elas passam necessariamente pela educação. A educação, ela é a base para transformar, porque nenhuma criança nasce racista, nenhuma criança nasce homofóbica ou machista. Então, a educação, através da educação, nós podemos construir a sociedade que queremos, a sociedade que acreditamos, que é uma sociedade fraterna, sem racismo, sem machismo e com mais amor. E qual que vai ser o próximo passo agora da comissão, vereador? Nosso próximo passo agora vai ser, até o meados agora de abril, fazer a assinatura desse convênio, aplicar através da rede essa pesquisa e, com o resultado dessa pesquisa, poder fortalecer o trabalho que já tem sido iniciado pela Secretaria Municipal de Educação, fazer com que chegue lá na ponta, para que os professores, pais e alunos possam fazer parte desse novo projeto pedagógico, que é a implementação da Lei 10.639. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. E está encerrada a transmissão ao vivo da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Carlão do PT. E não se esqueça que, a partir de amanhã, no YouTube da TV Câmara Municipal de Campinas, você pode acompanhar essa reunião na íntegra. Ela fica disponibilizada no YouTube, no nosso canal, além, claro, da reportagem com mais detalhes sobre essa reunião. E nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação.